E aí, pessoal, então a gente vai fazer aqui na aula de hoje, né, uma aula aqui para mostrar como eu faço o cálculo do Kc. O que é o Kc? É a constante de equilíbrio químico em razão da concentração de produtos e reagentes de uma equação, tá? Isso é o Kc. Como é que eu faço esse cálculo de Kc? Vou mostrar duas formas de fazer esse cálculo. Vai depender de como o exercício pedir isso para mim. Alguns exercícios eles já me dão essas concentrações de Kc, dessa constante, no momento do equilíbrio. E aí fica muito mais fácil. Eu simplesmente aplico a fórmula, né, do Kc no momento do equilíbrio e resolvo de uma maneira muito tranquila. Outros exercícios não me dão os valores, né, das concentrações em mols por litro na hora do equilíbrio. Aí eu preciso ter um pouquinho mais de trabalho nesse sentido. Eu vou mostrar aqui as duas formas então da gente fazer isso. Tá? O primeiro exemplo que eu tenho aqui é uma maneira bem simples. Tá? É quando o exercício já me dá no momento do equilíbrio as concentrações. Quando eu falo concentração, eu estou falando em mol por litro, tá? Tanto de reagente quanto de produto. Então, gente, ele diz assim: em determinadas condições de temperatura e pressão, existe 0,5 mols por litro de N2O4 em equilíbrio com 2 mols por litro de NO2. Segundo a equação, e ele me dá aqui a equação, né? Qual o valor da constante Kc desse equilíbrio nas condições da experiência? Então ele está dizendo para mim que esses valores em mols por litro eles estão em equilíbrio. Então, se estão em equilíbrio, eu posso simplesmente substituir ali para fazer o cálculo. Como é que tu vai substituir? Tá aqui a equação, tu vais ver se ela está balanceada primeiro. Né? Eu tenho dois átomos de nitrogênio aqui e tenho dois átomos de nitrogênio aqui, então, ok, os nitrogênios estão balanceados. Eu tenho quatro átomos de oxigênio aqui antes da seta e 2 vezes 2, né? Esse 2 que está na frente multiplica pelo 2 pequeno, pequeno ali embaixo, né? 2 vezes 2 são 4, então são 4 átomos de oxigênio. Minha equação está balanceada. Como é o cálculo do Kc? É o valor da concentração em mols por litro dos produtos dividido pela concentração em mols por litro dos reagentes. Sempre que tu veres esse colchete, na química o colchete indica concentração por mols, né, em mols por litro. Bom, pessoal, então eu tenho aqui o exercício está me dizendo, tá, que eu tinha 2 mols de NO2. Então eu vou substituir, né, eu vou colocar esse 2 aqui no lugar do NO2. Não esquece que esse NO2 ele deve estar ao quadrado, porque na estequiometria do processo eu tenho 2 NO2. Então esse 2 aqui da estequiometria ele precisa vir como expoente. Então é 2 elevado na 2. E o N2O4 ele estava me dizendo que eu tinha meio mol de N2O4. Esse meio mol de N2O4, eu estou mencionando ele aqui. Ó. Lembrando que a constante em relação da concentração, o Kc, é sempre a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Por isso estou montando desta maneira aqui, né? Lembrando que o que está à direita da seta é produto, o que está à esquerda da seta é reagente. Está ao quadrado aqui, porque na equação eu tenho o balanceamento, né, o 2 aqui na frente do NO2. Bom, aí 2 elevado ao quadrado é 4, 4 dividido por 0,5 é 8, então o resultado é 8. O Kc, neste caso, é igual a 8. Tá? Aí, ele aqui, né, ele está pedindo para nós, na questão 4, determine o valor de Kc para a reação 2NO2, tá? Formando N2O4. Ou seja, o processo inverso, né? É o processo inverso da reação anterior. Olha aqui, exatamente, olha aqui como está a reação aqui e olha como está no exercício 4. É o processo inverso. Se é o processo inverso, se naquela condição o resultado deu 8, o processo inverso vai dar 1 sobre 8. Eu vou usar a mesma metodologia, colocando aqui então, né, a concentração, né, de acordo com os reagentes e produtos, o processo inverso, né, uma vez que foi invertida
né, a reação, o Kc também fica invertido. Então, na reação direta, a gente viu ali que o cálculo do Kc deu 8. Se eu quiser da reação inversa, vai ser 1 sobre 8. Tá? Eu vou inverter desta maneira aqui. Ok, gente? Bom, pessoal, agora nesse caso aqui do exercício 8, ele não está me dando a concentração de reagentes e produtos no momento do equilíbrio. Ele me dá a concentração, né, ele me dá o número de mols, ele me conta ali, mas não no momento do equilíbrio. E aí eu preciso, então, aplicar o que eu, Ronaldo, costumo dizer que é o INREFORE. Eu já vou te mostrar o que é o INREFORE. É uma ferramentinha para a gente resolver isso. Então ele diz assim, ó, no exercício 8, em um recipiente de 1 litro são introduzidos 5 mols de N2O4 que se transformam em NO2. Tá? E aí ele dá a equação aqui. Tá? N2O4 se transformando em 2Na2. Ele diz assim, uma vez atingido o equilíbrio, resta no sistema 1,3 mols de reagente. E aí ele pede para calcular o Kc. Então, ele não está fornecendo, né, o valor da concentração em mols por litro no momento do equilíbrio. Eu vou precisar buscar isso para poder resolver essa questão. Como é que eu vou fazer isso, então? Primeira coisa, ele me disse, no início aqui, né, ele está me dizendo ó, que eu coloquei, em um recipiente de 1 litro, eu coloquei 5 mols de N2O4. Então, 5 mols dividido por 1 litro são 5 mols por litro. É o que eu tenho no início, 5 mols por litro de N2O4. Ele também está me dizendo que quando o equilíbrio foi atingido, uma vez atingido o equilíbrio, resta no sistema 1,3 mols de reagente. Então, depois que o equilíbrio foi atingido, ele está me dizendo que desse reagente, o N2O4, sobrou 1,3. Como o recipiente é de 1 litro, vai ser 1,3 dentro desse 1 litro. Então, é 1,3 mols por litro que sobrou do reagente no equilíbrio. Atenção, então, para esses dados aqui. Eles vão ser fundamentais para eu montar a minha tabelinha do INREFORE. O que é essa tabela do INREFORE? É uma tabela que eu uso para poder achar os valores, né, de quem me interessa, ou seja, reagentes e produtos, no momento do equilíbrio, para eu poder calcular o Kc. Tá? Olha aqui, é IN de início, RE, né, INRE, rede, reagiu, F, INREFOR, FOR de formou, tá? E de equilíbrio, INREFORE, tá? Eu costumo usar essa nomenclatura para que as pessoas não esqueçam, né, de que essa tabela então vai ser o que eu tinha no início, o que reagiu, o que formou e o que me restou no equilíbrio. Fazendo isso, eu vou colocar aqui a minha equação, tá? E aí, gente, eu vou então colocar, vou preencher essa tabela. O que eu tenho que o exercício me deu? Que no início eu tinha 5 mols de N2O4 e que restou no equilíbrio 1,3 mols de N2O4. Esses dois valores, o 5 e 1,3, foi o exercício que me deu. Bom, gente, se eu coloco para reagir 5 mols por litro de N2O4 e resta no equilíbrio 1,3 mols, significa que esse 1,3 mols que restaram, eles não reagiram. Esses que estão no equilíbrio, eles não reagiram. Então, se eu coloquei 5 e reagiu no equilíbrio, e sobrou no equilíbrio 1,3, significa que o que efetivamente reagiu foi 3,7, né? É o que eu tenho no início menos o que restou no equilíbrio. O que restou no equilíbrio é aquilo que não reagiu. Então, para eu saber o que efetivamente reagiu, é só pegar o que eu tinha no início, que é 5, e diminuir do que eu tinha no equilíbrio, que é 1,3. Então, é 3,7. É isso que efetivamente reagiu. A partir do momento que eu sei que o que reagiu foi 3,7 mols de N2O4, eu consigo identificar o que foi formado de NO2 através da estequiometria. Vocês reparem que na frente deste reagente, aqui onde eu estou com o mouse agora, o N2O4, eu não tenho nenhum número, então indica isso para mim, me diz, né, que seria o número 1. Então eu tenho uma relação aqui de 1 para 2, ou seja, tudo que eu quiser produzir, né, de NO2
né? Tudo que eu colocar aqui de N2O4, eu vou produzir o dobro de NO2, porque é uma relação de 1, quando eu não tenho nada na frente aqui, é 1 para 2. Sempre assim, né? De 1 para 2. Eu olhei a estequiometria ali antes, eu vi que está certa. Então, se eu tivesse 10 gramas aqui, eu ia ter formado aqui 20 gramas. Se eu tivesse 100 gramas aqui, eu ia ter formado aqui 200 gramas. E assim sucessivamente, porque é uma relação de 1 para 2. Eu não tenho nada na frente do N2O4, então indica que é o número 1, coeficiente 1, coeficiente estequiométrico 1, e eu tenho o número 2 na frente do NO2, então é o dobro. Então, se reagiu 3,7, formou o dobro de 3,7. Qual é o dobro de 3,7? É 7,4. Tá? Então, o que formou foi 7,4. E para o reagente, aquilo que é formado é o mesmo valor que vai estar no equilíbrio. Então, eu chego à conclusão com essa tabela que no equilíbrio eu tenho 1,3 mols por litro de N2O4, que não reagiram, com 7,4 mols por litro de 2NO2, que foi efetivamente o que reagiu. Essa última linha vai ser a linha que eu vou usar para fazer o meu cálculo do Kc. Para eu fazer o cálculo do Kc, eu sempre preciso, pessoal, pegar os valores em mols por litro, tá, de reagentes e produtos no momento do equilíbrio. E essa tabela serviu para eu identificar quais seriam esses valores em mols por litro no momento do equilíbrio. Então, o meu Kc vai ser o quê? Produto, que é um produto, é o que está à direita da seta, é o NO2, dividido por reagente, que é um reagente, é o que está à esquerda da seta, é o N2O4. Então, como eu tenho um 2 aqui na frente do NO2, eu vou colocar essa concentração do NO2 ao quadrado. Qual concentração, Ronaldo? A concentração do NO2 no equilíbrio, que é 7,4. Então, 7,4 ao quadrado. E a concentração do N2O4 não era 5? Sim, isso era lá no início. Eu preciso colocar no cálculo da constante de equilíbrio o valor do N2O4 no equilíbrio. No equilíbrio sobrou 1,3. Então eu vou colocar aqui 1,3. 7,4 elevado ao quadrado dividido por 1,3 vai dar o valor de 42. Então o Kc dessa reação é 42. Certo, gente? Então, duas maneiras para eu fazer o cálculo do Kc. Quando ele me dá o valor em mols por litro de reagentes e produtos no momento do equilíbrio, eu vou pegar a equação, vou ver o balanceamento dela e vou substituir esses valores de mols, né, de acordo com os produtos e reagentes, sempre colocando produto em cima, produto dividido pela concentração de reagentes, não esquecendo que o coeficiente estequiométrico, né, o númerozinho estequiométrico que vai aqui na frente, vai ser o expoente lá da minha concentração. Essa é uma situação. A outra situação é como desse exercício 8 aqui, onde ele não me dá, ele só me diz que sobrou no equilíbrio 1,3 mols do reagente, mas ele não me dá o que eu tenho no equilíbrio de produtos. E aí, para eu chegar a essa conclusão, eu aplico o INREFOR. Início reagiu, formou o equilíbrio. Aplico essa tabelinha para eu pegar, então, o que eu tinha no início, menos o que eu tinha no equilíbrio de reagente, né, vai me dar o que efetivamente reagiu. Porque o que eu tenho de equilíbrio no reagente é aquilo que não reagiu, é aquilo que sobrou. Então, se eu coloco 5, sobra 1,3, significa que reagiu a diferença disso, 3,7. Se reagiu 3,7, formou o quê? Formou o dobro, 7,4. Por que formou o dobro nesse caso? Porque a proporção estequiométrica aqui é sempre de 1 para 2. Tudo que eu colocar aqui de N2O4, eu vou formar o dobro aqui, porque olha só, é 1 para 2. É 1 aqui na frente para 2. O coeficiente estequiométrico me diz isso. Então o dobro de 3,7 é 7,4. Foi isso que foi formado de NO2. E aí, o produto formado vai ser o mesmo valor do produto no equilíbrio. Então, eu coloco assim. Gente, esse processo ele não muda. Vocês podem repetir ele e vão repetir nos outros exercícios que eu vou deixar aí indicados para que vocês façam, tá bem? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. De momento era isso. Um grande abraço e muito obrigado.